palavra do Senhor, noite abençoada, louvo a Deus por nós podermos, nós não estamos ainda liberados para ter culto com grande massa, não é o momento, situação triste, das que famílias têm vivido, mas nós vamos servir ao Senhor, adorar ao Senhor, com todo, como o irmão Diego disse, nós vamos fazer a nossa parte. O título dessa canção que ele cantou é "Está chorando por quê?" Está chorando por quê? Deus não cessou as bênçãos, não. Amém? E enxuga suas lágrimas. Fique em pé no teu lugar, pega a sua Bíblia. Obrigado, querido. Hebreus, pega a sua Bíblia, cadê a minha? Hebreus capítulo 1. Glória a Deus. Palavra de Deus no nosso coração nessa noite. Hebreus capítulo 1. Hebreus é um livro que apresenta Jesus Cristo como o sumo sacerdote. Amém? Você sabe qual é a diferença de sacerdote para o sumo sacerdote? Opa! Você não sabe, hoje você vai aprender. Já que faz tempo que a gente não voltou ainda com a escola bíblica, porque domingo nós estamos ocupando aí com os cultos, Então você aprende hoje algo aqui nessa noite. A diferença de sacerdote para sumo sacerdote. Amém? Hebreus capítulo 1, acharam? Diz assim, as Sagradas Escrituras. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, e a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. Diga assim comigo, hoje Ele está falando através do Filho. Amém. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória, e expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Feito também mais excelente do que os anjos, quando herdou o mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse: jamais tu és o meu filho, hoje te gerei. E outra vez eu lhes serei por pai, e eles me serão por filho. E outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. E quanto aos anjos, diz: o que dos seus anjos faz ventos, e dos seus ministros labaredas de fogo. Mas do Filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo da alegria, mais do que os teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das suas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. E como um manto os enrolará, e como uma veste se mudarão. Mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E o qual dos anjos disse: jamais assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Não são, porventura, todos eles espíritos, ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Amém? Quem aqui vai herdar a salvação? Tem anjo para te servir aqui nessa noite, amém? Você na sua casa tem anjo para ir te servir, é só você crer essa palavra. Pode se assentar, em nome de Jesus, graças a Deus. Louvado seja Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, teu Filho, muito obrigado, Senhor, essa é a tua palavra, fala no nosso coração nesse momento, Senhor. Deus querido, que nós possamos, através, Senhor, desta palavra, ser edificados. Senhor, nos alimente em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Irmãos, o livro de Hebreus, como eu disse para você, ele é um livro que anuncia Jesus como sumo sacerdote. Então eu vou falar para você qual é a diferença. O sacerdote, ele tinha que servir. E trabalhava no templo. E ele não podia assentar. Ele não podia assentar. O Doni não podia ser sacerdote, porque só trabalha sentado, Mais um exemplo, Deixa eu ver. Ali o Jojo também, só trabalha sentado. Então, outro exemplo aqui.
O sacerdote, ele, para lá e para cá, candelabro, azeite, limpar e tudo, mas sempre trabalhando. Já o sumo sacerdote, ele podia sentar numa cadeira. Ele era o sumo sacerdote, uma cadeira com um cetro, ficar sentado. E esse texto fala que Jesus Cristo, o Filho de Deus, primeiro, ele veio e ele foi o sacerdote, porque Cristo esteve aqui e serviu, curou, libertou, mas quando ele ressuscita glorificado, ele ressuscita agora majestoso, ressuscita agora vencendo a morte, e ele está à direita de Deus, agora ele está sentado, agora ele é o sumo sacerdote. Então nós temos aqui em Hebreus apresentando Jesus como o sumo sacerdote, aquele que tem autoridade, aquele que tem comando, aquele que tem um reino, e aquele, irmãos, que preparou tudo para nós participar desse reino também. Do reino de Deus através de Cristo Jesus. Então é por causa de Jesus, por isso que é importante falar da salvação. Das doutrinas cardinais da Igreja do Evangelho Quadrangular, a primeira doutrina cardinal é Jesus Cristo salvo. Primeiro, porque não adianta, irmãos, qualquer outra coisa, não adianta prosperidade, não adianta batismo com o Espírito Santo, não adianta nada se não tiver salvação. Quem aqui quer ser salvo? É preciso entender que o sumo sacerdote, ele tem a autoridade de salvação, a palavra de vitória. Por isso que ele diz que não há nenhum outro meio pelo qual o homem possa chegar a Deus, se não for por ele. Por mais que as pessoas sejam devotas de A, de B, de C, creem em A, B, C, mas só há um meio do homem ser salvo. É através de Jesus Cristo e de sua palavra. A ponto de Hebreus 1 começar dizendo assim, que no começo de tudo, no começo do século, no começo de tudo, Deus falou aos homens e aos pais. Deus falou de que maneira? Com os profetas. De que maneira que Deus falava, irmãos? Se você ler o Antigo Testamento, Deus falava através de sonho. Lembra de José revelando sonho? Daniel revelando sonho. Lembra dos reis que não serviam Deus, e Deus vinha visitar esses reis através de sonho e falar, e esses reis não tinham quem podia interpretar, e eles iam atrás de quem? De um homem e de uma mulher de Deus, para revelar, porque Deus estava falando através de sonho. Nos dias de hoje, irmãos, Deus continua falando, mas Ele fala através do seu Filho. Ele não precisa mais da intervenção humana, porque a intervenção divina veio na terra, rompeu a barreira entre o material e o espiritual, colocou Jesus entre nós. Ele volta como sumo sacerdote, e hoje Ele fala aos nossos corações através de sua palavra. Ele está em nosso meio. Olha que diferença, o sumo sacerdote, hoje sentado à direita de Deus, com um cetro de autoridade. Apocalipse vai dizer que na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Irmãos, não tem nem como discutir qualquer outra maneira das pessoas querer questionar a vida eterna e a salvação. Se você colocar Jesus, e tem que ter Jesus, porque não existe salvação sem Ele, acabou qualquer outro argumento. O argumento pode até continuar, o debate pode continuar, mas a palavra de Deus, ela foi expressada de maneira agora física. O verbo, João 1, o verbo, palavra, se fez carne, habitou entre nós. E o verbo era Deus, o verbo estava com Deus no princípio. Lá no início, ele era a palavra, estava com Deus. Deus usa os homens, Deus usa sonhos, Deus usou a natureza. Quem lembra, né? Quem está vendo aí a novelinha aí de Gênesis, além do meu amigo Daniel? Quem mais? E o pastor? Quem mais está vendo aí? Né? Aí vem as pragas, vai vir um monte de coisa lá. Se seguirem a Bíblia, porque tem um monte de coisa que não está na Bíblia, tá? Mas esse não é o caso aqui. Você entendeu? Deus usava. E os outros povos falavam assim, mas que Deus que é esse? Mas que Deus que é esse e tal? Esse povo serve esse Deus e tal. E toda vez Deus se manifestava e operava, Deus falava, Ele cumpria, e o povo continuava duro de coração. O povo amolecia o coração quando Deus mexia um pouquinho com eles lá, né? Vinha uma morte, vinha mexer no bolso, vinha uma fome. Aí eles se arrependiam. E Deus foi dando chance. Deus foi dando chance. Aí esse povo, assim que eles estavam já recuperados, eu não sei, me parece que, não sei, nesses dias, você conhece gente assim também? Que quando está tudo ruim, quando a coisa está mal, corre para Deus, mas quando fica bom, corre de Deus? Não sei, você conhece alguém assim?
No nosso meio não tem assim, gente assim. Oh, meu Deus, que igreja boa. Oh, Jesus. É? Irmãos, Deus, Ele foi dando oportunidade aos homens. Mas Hebreus vai dizer que chegou um tempo em que Deus não falou mais através de profeta, não mais através de sonho, mais através de natureza, de vento, Deus não falou mais com o homem. Deus se fez o próprio Deus entre nós para falar conosco. E eu tenho o privilégio, você tem o privilégio, nesta noite nós temos o privilégio, você que me vê na sua casa, eu vos apresento com esse privilégio de ter Jesus em nosso meio. Eu sinto Ele aqui. Eu sei que você sente Ele aí, porque toda vez que você quer ouvir, você fala com Ele, você sabe que Ele está te ouvindo, e não precisa mais você ficar questionando, mas quem é esse Deus? Porque você sente, você o tem, e Ele visita e fala com você. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele encontra vários filósofos, pensadores, sentado no Areópago, e eles queriam discutir, cada um queria provar que seu Deus era um Deus bom. Quantos aqui sabem que Deus é bom? Grandão, poderoso. Pois então, agora deixa eu dizer uma coisa para você. Eles não sabiam. E quantos nos dias de hoje trabalha com você, está comigo, está com você, e não sabe também que Deus é grandão, que Deus é bom? E às vezes nem conhecem Deus como eu e você conhece. Eles até conhecem Deus, mas de uma forma aonde se esquece que houve o que se fez primícia por nós e por você. Ou seja, ele se torna uma divindade depois, mas ele se fez carne para se tornar o sumo sacerdote. E Paulo vai dizer o seguinte, quando chega a vez dele, falou assim: olha, o meu Deus é o sol, o outro meu Deus é a lua, o outro meu Deus é o vento, o outro meu Deus é o fogo, o meu Deus é o mar. Aí quando Paulo chega, ele fala assim: o meu Deus é o Deus desconhecido. Ficar todo mundo assim, desconhecido. Foi Ele que fez o sol, foi Ele que fez o mar, foi Ele que fez o vento, foi Ele que fez o fogo, foi Ele que fez a lua, foi Ele que fez a noite, foi Ele que fez o dia, foi Ele que fez a água, foi Ele que fez a água. Ou seja, irmãos, o Deus que eu vos apresento, Paulo estava dizendo, Ele é poderoso sobre todas as coisas. Nós continuamos, irmãos, em 2021, nós temos que focar nossa fé neste Deus, que é acima de qualquer enfermidade, que é acima de qualquer situação humana, que é acima de qualquer situação financeira, que é acima de qualquer situação familiar. Deus é Deus. Ah, pastor, mas isso é muito subjetivo. Deus é Deus, isso é muito, fica sem explicação. Deixa eu falar uma coisa para você: Deus é inexplicável. Você quer entender Deus? Começa a obedecer. Você quer entender Deus? Começa a ser fiel. Você quer entender Deus? O Salmo 102, que nós abrimos o culto, vai dizer, ele é um salmo referente a que desde o começo Deus fez tudo, e Ele te conhece desde o começo, e o começo meu e seu, Deus conhece, não é quando nós nascemos, antes de nós nascermos. É uma doideira, como explicar isso? Aí no ventre da mãe, Deus já sabe que você está lá, seus ossos estão formando, Deus já sabe que você está lá, porque Deus deixou tudo pronto. Por isso que no princípio, foi no começo, não foi no fim que Ele me fez, que Ele te fez, não foi no fim que Ele veio socorrer, me salvar, te salvar, não foi no fim, não, foi no começo, no princípio Ele já era a palavra. Satanás, conhecedor da palavra, tem crente, tem irmãos, tem gente que conhece a Bíblia, de A a Z, que sabe até mais do que eu, isso o diabo também sabe. Só que a diferença está, o diabo não teme quem conhece a Bíblia, o diabo teme quem obedece a Bíblia. Então a diferença é enorme. Satanás não teme quem conhece, sabe de cor, versículo salteado, quem prega bonito, canta bonito, ou toca bonito, ou não sei o que, não. Ele teme é quem tem temor de Deus e obedece. Amém? Então, queridos, no princípio, então, Deus falou. Se você ler Isaías 28:10, há várias, ali tem uma ilustração de como que Deus se manifestava, mas agora Hebreus vem trazer para nós que a revelação, Cristo é a revelação do próprio Deus em nosso meio. No versículo 2 diz que Ele é o herdeiro de tudo. Herdeiro, irmão. Eu conheci na minha juventude
na mocidade quadrangular, nós tinha um rapaz, uma pessoa assim, muito simples, uma pessoa muito bacana. E da noite para o dia, até postei uma frase também esses dias aí, né? Que você pode dormir que nem José, escravo, mas você pode acordar governador, as coisas mudam da noite para o dia. E esse rapaz, tinha nem dinheiro para pegar ônibus. Aí um belo dia chega uma notícia lá, uma carta, isso é na época que não tinha internet, viu, irmãos? Eu estou falando um fato que aconteceu, né? Chega uma carta e ele tinha direito a uma herança lá no Paraná de alguém da família que morreu. Esse rapaz, a irmã falou, uma novela mexicana, é bem isso mesmo. Esse rapaz, meu irmão, da noite para o dia, pegou uma bunfufa um dia. E a primeira coisa que ele fez, na época que estava fazendo sucesso, era uma moto chamada Teneré, da Yamaha. Uma moto grandona, ela fazia... Você lembra dessa moto? Teneré? Alguém lembra dessa moto, da Teneré, Yamaha? Olha, aqui uma que era azul e amarela, ela era muito famosa, um tanque grande e tal. O camarada já foi lá, comprou um jipão, Zé, chique, todo camuflado, parecendo do exército. Comprou um carro, naquela época um Escort R3 conversível, azul metálico, roda cromada, o carro. Meu irmão, pelo amor de Deus. Sabe aquela pessoa que andava assim, com uma ou duas pessoas de companhia, de repente começou a andar com uma multidão atrás? Porque você descobre seus amigos, é quando você não tem nada. Mas o que eu estou falando isso, irmãos? Ele herdou uma parte, tinha mais uma pessoa, a irmã dele e tal. É bom receber a herança. Agora aqui diz Hebreus que Jesus, ele herdou tudo. Ele conquistou tudo lá na cruz, irmãos. Ele conquistou, herdou tudo. Eu e você, nós somos propriedade exclusiva do Senhor por causa de Jesus. Só que, irmãos, você já pensou você receber uma herança? Você ser dono da herança? E foi de graça? Não, foi pela graça que ele nos comprou. Não foi de graça, derramou o sangue. Mas tem gente que pega e recebe uma parte, fala aqui, ó, eu conquistei tudo, mas vou dividir com você, Tamires, com você, Diego, com você, Gi, com você, Jojo, eu vou dividir, tal. Mas tem gente que pega e rasga. Eu não quero isso, não. Irmãos, entenda que Jesus, ele herdou tudo, tudo é dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. O Salmo 24, verso 1 diz assim, do Senhor aos céus, a terra, a sua plenitude, o mundo e todos que nele habitam. Tudo é dele. Até quem não quer ser dele, que não é dele, enquanto tiver vida é dele. Se arrepender, ele fala, vem cá. Jesus, irmãos, eu fico imaginando assim, lá no trono de glória, e vendo um pecador se arrepender, vendo uma pessoa decidindo aceitar, batizar, mudar de vida. Que grande alegria, porque já está no testamento dele, irmão. Só que tem gente que naquele dia vai ser riscado. Mas não, ele não quer riscar. Mas tem gente que pede para riscar. Fala, Senhor, não. Por que a gente fala quando a pessoa aceita Jesus? Escreve meu nome no livro da vida, para o dia da vida eterna. Quantos aqui quer continuar com o nome no livro da vida? Agora, quem gostaria que no livro da vida tivesse o nome daquele seu parente que ainda não está, daquele seu amigo, daquela sua amiga? Só que você tem que apresentar Jesus para ele, ressurreto, sumo sacerdote, e dizer, está aqui o caderno de Jesus, vamos pôr o nome aqui? Quantos aceitam esse desafio? De colocar o nome de alguém no caderno de Jesus. Não que você tenha esse poder, mas pelo que ele fez na cruz e pela palavra dele, existe poder para isso. Porque todos, Romanos diz que com a boca confessa, com o coração crê, esses têm a salvação. A boca confessa o pecado, o coração crê, aceita. Não é coisa do homem, não é coisa de pastor, não é coisa da igreja. Isso é coisa de Deus. Coisa bem feita, projeto bem realizado. Ele herda tudo. Só depende de nós, a salvação já foi conquistada. Sabe por quê, irmãos, tudo é dele? Porque ele está desde o começo. Ele estava no meio ele fez tudo junto com o Pai. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo que fez. Ele estava junto. É algo que ele fez, já é dele. O diabo tentou tomar. Ele falou assim, eu vou trazer de volta. Ele veio e trouxe de volta. Por isso que Jesus é o caminho de volta para Deus. Diga assim comigo, Jesus é o caminho de volta para Deus. Irmãos, no versículo 3 fala que ele é o resplendor da sua glória e da glória de Deus. Sabe o que isso aqui é resplendor, irmãos? É algo que reflete. Por exemplo, quando você pega o espelho, você está olhando
reproduzindo a sua imagem. O sol, quando ele bate em algo luminoso, ele reflete forte, a gente fica até assim, né? No grego e no hebraico, esse texto foi extraído, foi colocado porque eles usavam, quando ia falar de algo que era similar, algo que representava, era a moeda. Por exemplo, uma moeda eles colocavam a figura do imperador, de um rei, colocava ali e reproduzia. E é assim com as notas de dinheiro. Você pega uma nota de dinheiro, ela tem não as falsas, né? Que a falsa, a original, ela é uma réplica uma da outra, muda só o número de série. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus, no versículo 3, ele é o resplendor da glória de Deus. Sabe para quê? Para que se multiplicasse esse resplendor. Sabe como? Pergunta para mim, fala assim, pastor, como? Fala mais alto, pastor, como? Irmãos, ele queria que reproduzisse. Aí, ou seja, Cristo reproduz a glória de Deus. Só que agora Cristo vai, morre na cruz, ressurreto, sumo sacerdote, conquista eu e você para Deus. E agora nós somos embaixador de Cristo. Ou seja, agora eu e você temos que resplandecer a glória de Deus. O teu rosto tem que brilhar, o meu rosto tem que brilhar. Por isso que a nossa boca não pode sair palavra torpe. Por isso que o nosso olhar não pode ser um olhar, irmãos, pecaminoso. A nossa mente não pode ser uma mente tendenciosa às coisas erradas, à prostituição, ao engano, à maldade, a ódio, a mágoa. Nós agora somos o resplendor da glória de Deus, porque Cristo, Ele se fez o resplendor. Ele agora representa o próprio Deus através do brilho da glória de Deus. Eu e você temos que ter essa glória sobre nossa vida. Eu vi pouco glória a Deus, mas amém. Nós temos que ter o resplendor da glória de Deus. Irmão, tem pessoa que você olha, não tem como dizer que a pessoa não é de Jesus, não é de Deus. Não tem como. Eu estava fazendo um tratamento da coluna, fui num consultório, entrei assim. Primeira coisa que a pessoa falou assim para mim. Ela não falou que eu era evangélico. Ela falou, você é pastor, né? Aí eu falei assim, como é que você sabe? Você tem uma cara de pastor? Eu não sabia que pastor tinha cara. Um pseudo. O resplendor da glória de Deus, ele sobressai ao fator humano. Irmão, não tem como. Olha, o nosso espírito de vida testifica com o Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós também, irmãos, podemos perder essa graça, perder o brilho. Você conhece alguém que... Eu gostava quando eu fui para a igreja, tinha um canto, nós cantávamos um Mi maior, Doni, não sei se... A gente cantava assim, ó. Brilhando, brilhando, brilhando cada dia com Jesus. Brilhando, brilhando, brilhando cada dia com Jesus. Mas você conhece gente que perdeu o brilho? Meu Deus do céu. Aliás, né? Ficou até fosco. Perdeu a unção. Davi passou por isso. Pedro passou por isso. Paulo passou por isso. Talvez você que está me vendo pela internet, nós já passamos por isso. Mas irmãos, o que nós temos que estar atento, que nós estamos vivendo hoje, 21 de abril de 2021, algo excepcional. Nós podemos, permitindo Deus agir, o resplendor da glória dele, voltar a brilhar para ele, para a glória dele. Por isso que nós não podemos baixar a cabeça, não podemos desanimar. Se você conhece alguém que está desanimado, se você conhece alguém que está cabisbaixo, leva essa palavra, fala, nós temos que brilhar, porque trevas, irmãos, não resiste o brilho da luz de Jesus. Muitos cristãos têm sido acometidos com essa enfermidade. O pastor Reginaldo faleceu recentemente, agora no mês de março, e a primeira coisa que a esposa dele postou foi aquela passagem de Jó: Deus deu, Deus tirou, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Mas são poucos que têm esse brilho, essa luz, porque quem tem a palavra tem a luz, porque Ele é a palavra em nós. No versículo 4, diz que Ele é mais excelente que os anjos. Jesus está acima de tudo e de todos. Ele é acima dos anjos, dos arcanjos, dos querubins, dos serafins.
Interessante, irmãos, que ele está acima. E olha o que ele faz. Ele nos coloca num patamar, numa condição privilegiada, porque a Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos a meu seu respeito, para nos guardar, nos guiar, nos proteger do mal. Agora eu pergunto para você, quando a Bíblia diz que o Senhor nos fez um pouco menor que os anjos, mas eu fico imaginando o anjo vendo o Fernando abrir uma Coca-Cola. O Doni não bebe mais. Coca-Cola. Normal, ele só bebe a Diet agora. Os anjos. Se que você respira aquela brisa do mar. Mas Deus dá ordem para eles, a meu seu respeito. Os anjos estão a serviço do Senhor. Se você está vivo, você está viva, nós temos um anjo da guarda, um anjo que nos guarda, nos protege, enviado por Deus. Deus se faz presente. O céu se faz presente no mundo espiritual, no meio de nós, através dos anjos. Mas aqui diz que Jesus, ele é sumo sacerdote, ele é supra-sumo, ele é acima dos anjos. E a Bíblia diz que lá no céu, os anjos estão servindo ele. Sabe de quê? De glória e de aleluia. De glória e de aleluia. De adoração. Por isso que a pessoa perguntou para mim assim, pastor, por que vocês crentes dão tanto glória a Deus, aleluia? Eu falei, irmão, a gente falou tanto palavrão, mas tanto palavrão, que qualquer glória a Deus, aleluia, que a gente der ainda é pouco comparado com a glória de Deus. Porque a nossa mente agora foi limpa, foi purificada. Aquela boca que falava palavrão, que xingava, que era torpe, agora Deus passou aquele brasão, o tenaz, começa a purificar. Aí, Diego, não tem jeito, tem que pregar. A boca fala do que o coração está cheio. Se você começa a encher o teu coração da palavra de Deus, da unção de Deus, do Espírito de Deus, você vai falar coisas maravilhosas. As pessoas falam assim, eu gosto de conversar com aquela mulher. Ela está sempre com uma palavra de bênção para nós. Está sempre com um sorriso no rosto. Eu gosto de falar com aquele homem. Está sempre com uma palavra de Deus que faz bem, que anima. Ô, meu irmão. Isso é a autoridade de Jesus na nossa vida. Outra coisa. Jesus, nessa glorificação do Pai, Ele quer que nós glorificamos o Pai através dele. Quando você glorifica a Deus, quando você dá glória a Deus, aleluia, amém. Mas como é que nós glorificamos o Pai? Quando nós, em nome de Jesus, por causa do amor e do sangue de Jesus na cruz, a gente vai elevado para o pecado. Você vai para o caminho do pecado, de repente, você lembra e fala, puxa vida, mas o que Jesus fez por mim, foi o que o irmão falou domingo aqui, não dá para, não posso fazer isso. Eu não vou fazer isso. E você volta e fala, não, eu vou para o caminho da glorificação. Porque o caminho da glorificação, irmãos, ele é um caminho que requer renúncia. Ele é um caminho que requer de nós uma subordinação a Deus, de tal maneira em que nós glorificamos Deus sempre. Por mais que Satanás fica torcendo, fala, agora hoje ele vai pisar na jaca. Hoje ela vai cair na esparrela. A presença de Deus, a direção de Deus, nenhuma praga chegará à tua casa, mal algum te atingirá. Praga mortífera nenhuma te alcançará. 10.000 caiu ao teu lado, 1.000 à tua direita, tu não será atingido. A minha vara e o meu cajado te consola. Meu irmão, não tem como. O sumo sacerdote está assentado com um cetro de autoridade. E ele bate aquele cetro e mandando autoridade para o seu povo. Por isso que, irmãos, nós temos autoridade. Um verdadeiro cristão não tem temor, não tem medo. Ele enfrenta e ele aceita e ele compreende. E quando acontece algo que é ao contrário do que ele queria, ele dá glória a Deus, porque ele sabe que foi feita a vontade do Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos. Eu não sei se a Thalita ainda está com essa coragem, mas eu lembro que uma época, ela era bem pequenininha, ela me pedia. Se tivesse, assim, um demônio na igreja, se ela podia expulsar o demônio. Meu irmão, isso dá uma alegria. Isso é a mesma coisa que ver o gol que o São Paulo fez na Libertadores ontem, lá, o gol do Benítez, lá. Que golaço. Isso é, nem, como São Paulino, eu fiquei feliz, mas ver uma criança falar assim, se tiver um demônio eu quero expulsar. Isso é autoridade, irmãos, que transcende qualquer entendimento humano. Você já viu? Eu não sei o teu filho, os filhos de crente, filhos dos irmãos da igreja. Tu acha que esse é doidinho, né?
Ô pro, meu pai e minha mãe falou que o mundo não foi feito de uma explosão, não. E eu falo lá em casa, não, fala para a professora que foi, nem briga. Porque tem que você sabe a verdade. Queridos, Jesus, ele estava na criação de tudo. Então anjos também foi criado por ele. Por isso que os anjos obedecem. Você sabe por que eu e você temos que obedecer a Deus? Você sabe por que nós temos que obedecer a Deus? Porque nós somos criados por ele. E toda criação bem educada respeita o Criador. Por isso que eu ensino os pais. Talvez pareça que eu pego pesado, mas não é, irmãos. É que nós estamos numa geração, nós temos que achar o equilíbrio. Nós temos que separar, não é violência. Não é isso que vai resolver. Não é opressão, não é isso que vai resolver. Mas zelo por autoridade, é ter autoridade, não autoritarismo. E autoridade é coisa que você não deve abrir mão. As coisas têm que estar no seu lugar, devido lugar. Você coloca por acaso uma geladeira dentro do banheiro? Acho que eu nunca vi nem os bebuns de cerveja fazer isso. Se faz, você vai falar que é meio louco. Você coloca o fogão na cabeceira da cama? Hã? A não ser quando não dá, né? Quando mora num cômodo só, né? Aí a gente sabe que tem milhões de pessoas que moram apenas num cômodo. Tem que fazer ali malabarismo, né? Mas cada coisa no seu lugar. Irmão, se nós somos criação dele, obra-prima dele, debaixo da autoridade dele, está garantida a salvação. Irmãos, a salvação já está garantida. Era para nossos irmãos estar triunfante, regozijando, porque a salvação já foi conquistada. Só que tem uma coisa, irmãos, é um passaporte. Que está com o teu nome e com o meu nome. Escrito com o sangue de Jesus o teu nome e o meu nome. Mas quem vai dar chancela do carimbo, irmãos, é nós chegarmos diante dele com o passaporte. Se chegar lá sem o passaporte, quem chega nos Estados Unidos sem o passaporte, ou o passaporte não está em dia, fica lá retido lá, na alfandegária americana, e depois é mandado de volta. Você já pensou em ir até o céu, chegar diante de Jesus, Adilson? Fala assim, volta para a terra. Só que não tem como voltar, né? Porque não vai se materializar de novo. Então vai para onde? Para onde vocês acham que vai? Nossa, teve alguém que falou que vai para o inferno. Será que é isso mesmo? Irmãos, é para nós atentarmos que esse sumo sacerdote, ele está numa posição agora, irmãos, de não servir mais, mas é de ser servido. A ele toda a honra, a ele toda a glória, a ele todo louvor, a ele todo tempo, a ele toda adoração, a ele todo esforço, irmãos, porque ele já fez tudo por nós. Cuida bem do teu passaporte. No versículo 6, quando outra vez eu introduzir no mundo o primogênito, diz, todos os anjos, Deus te adore. Está falando da volta dele. Ele vai ser introduzido aqui de novo? Vai, mas não nesse mundo aqui. Ele vai ser introduzido nas alturas, para me levar e te levar. E a Bíblia diz que quando isso acontecer, todos os anjos adorem. Você já pensou, irmãos? Anjo, arcanjo, querubim, serafim, Doni, pastor, Roberto, Tamires, igreja quadrangular, igreja assembleia, pentecostal, povo de Deus, todo mundo adorando, irmãos. Por isso que o sumo sacerdote tem que ser tratado de maneira diferente. Tem que ter uma cadeira só para ele, um lugar só para ele. Por isso que o trato de Deus com ele é diferente. Por isso que ele fica à direita de Deus. E ele tem uma herança, e essa herança está aqui. E ele vai vir buscar o que é dele. Tem que ser eu e você. Mas para isso, tem que ser fiel até a morte. O Filho é superior aos anjos. Ele é soberano, porque anjo não é adorado, e ele é adorado. Você sabe que, quando eu estava preparando essa mensagem, me veio que tem homens que às vezes, que é o glamour, né? Você sabe que Satanás, isso é típico de gente que está endemoniada e não sabe, Fernando. Viu, Doni? Isso é tipo de gente que está encapetada e não sabe. Porque o diabo
Simplesmente ficou incomodado. Ele falou, pô, adoração é para ele, brilho é para ele, glória é para ele, serve ele, tudo para ele. E ele falou, eu sou um cara importante aqui. Aqui eu sou anjo de luz. Aqui quem tem luz sou eu. E ele quis ser maior que Deus. Cuidado, irmão. Nunca perca a essência. Lembra que o sumo sacerdote está no trono, e o trono é dele, não é do pastor, não é do reverendo, não é do músico, não, o trono é dele, e a ele toda a honra, toda a glória. Ele é digno e ele conquistou todas as coisas. Não é tenta lutar contra a glória de Deus, não queira a glória que é de Deus para você, mas queira que a glória seja dada a Deus. Porque tem por aí, irmãos, Samuel, cantor que se não tiver a fruta do conde. Qual que é aquela fruta lá? Pitaia. Pitaia, eu nunca tinha ouvido falar. Foi a Thalita que me ensinou. Estou aprendendo, ela está tendo uma aula, voltei a estudar. Aí eu aprendo de vez em quando. Se não tiver, tem que ser um carro tal. Eu sei de um cantor aí, nem vou falar, porque misericórdia. As pessoas não vão nem. Não é verdade? É verdade. Precisa ser uma limousine. E é cantor gospel. Cantor de Jesus. Precisa, não pode ser num voo. Porque, irmãos, claro, se o camarada de outro estado você quer trazer, eu acho que você tem que pagar o hotel, pagar o avião. Eu penso assim, é um trabalho da pessoa. Tá? Aí tudo bem. Mas a pessoa começar a exigir, eu quero ir de classe não sei o quê, de hora em hora, não sei quanto de água com gás, isso aqui, tá bom. E mais tanto de cachê, mais não sei o que da banda, aquilo todo. E virou um merchandise. Eu fico imaginando Jesus chegando no show gospel, eu não vou falar o nome do cantor nem de cantora para não expor ninguém. Mas chegando em qualquer show gospel desse aí, Jesus chegando, e a turma, o show está demais, Jesus vem aqui. Jesus falou assim, eu vim aqui para virar as mesas e chicote estralar. O que ele fez quando entrou no templo? Raça de víboras. Meu Deus, sangue de Jesus tem poder. Irmãos, entenda que eu e você, sem Deus, não é nada, e tudo, o pouquinho que eu melhorar, algo de bom que acontecer, é porque Ele teve misericórdia. Ele teve misericórdia e falou assim, eu vou te usar, eu vou te abençoar. Irmãos, que você possa ter o de melhor, mas que isso não substitua o passaporte da salvação. Que você venha ter. Quando ele falou assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Jesus, ele não quer dizer que você tem que viver uma vida privada de necessidade, uma vida de coitadinho, não é isso. Eu só estou dizendo que é o seguinte, que não pode as coisas que você conquistar mudar você. Você muda as coisas. Eu achei uma foto. Não, minha mãe achou. Eu procurava ela há anos. Essa foto foi tirada 7 dias depois que eu aceitei Jesus. E nessa foto tem um pônei, tem eu sentado em cima de um pônei, tem uma rua. Mas a coisa mais importante dessa foto, dá para ver bem pequenininho lá no fundo, um salãozinho. Foi o salãozinho onde eu entrei em 1983, no dia 9 de julho, e aceitei Jesus. Mesmo lugar que minha mãe depois entrou lá e aceitou Jesus também. Depois nós nos batizamos. E me passou um filme quando eu vi essa foto. Se eu estou aqui, eu sei de onde Deus me tirou. Mas eu sou o mesmo. Não, quando eu falo eu, não na vaidade. Eu digo nos princípios, no zelo, na reverência, na sinceridade das coisas. Deus já me deu muita oportunidade. Já tive mais, e hoje eu digo para todo mundo, eu tenho mais do que merecia. Eu não sei o que seria da minha vida. Eu não sei o que seria da minha existência se não fosse o cetro de autoridade do Senhor, a glória de Deus na minha vida. Porque tudo que eu tenho, apesar de ser pouca coisa, é muito perto de outras pessoas que não têm nada. Mas tudo que eu tenho é para a glória de Deus. Tudo que você tem que ter, tudo que você vier a ter,
seja para a glória de Deus. Se for para mudar, é mudar o homem velho para o homem novo. Se for para mudar, é mudar a rotina de pecado para a rotina de santidade. Por isso que eu sempre deixo aquela frase nas minhas redes sociais, nas minhas fotos lá que eu tenho lá de abertura de rede social. Holofotes nos meus olhos me atrapalha mais que ilumina, porque luz não é para mim. Vai focar em mim. Eu tenho que ser luz para brilhar no mundo, você tem que ser luz para brilhar na vida das pessoas que estão em trevas. Mas a luz de Cristo em nós. Eu sozinho não tenho luz própria, eu não tenho luz nenhuma. Mas Cristo brilhar através de mim pode, de você pode. E toda luz, toda glória seja dada a Ele. Amém? Então fica com essa palavra nesta noite de reflexão. De dias que o mundo está em trevas. Mas quem está em Cristo vai reproduzir a glória de Deus. E a glória de Deus ela é reproduzida com luz, mas não falada. A luz vivida na vida de alguém que necessita. Fique em pé do seu lugar. Você que está na sua casa, eu vou orar. Para nós encerrarmos, aleluia, esse culto nesta noite. Louva a Deus pela tua vida. Aleluia. Tem aqui a Hilda pedindo oração. Tem aqui também a irmã Benedita de Fátima, está lá em Minas Gerais, lá nas Minas Gerais, está nos acompanhando. Tem aqui um pessoal do Paraná nos acompanhando. Irmãos, que bênção. Ai, glória a Deus. Elizabeth. Orar pelo Tadeu que está aqui nos assistindo. O Tadeu que testou positivo para a Covid. Deixa eu ver mais aqui os pedidos, queridos. Tem a pastora Luzia da Igreja Quadrangular de Belo Horizonte, está nos assistindo. Glória a Deus. A responsabilidade nossa aumenta, né, Dona? Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Porque se no passado o Senhor falou através dos homens, através de sonhos, através, Senhor, ó Deus querido, de fenômenos naturais, vindo à plenitude dos tempos, o Senhor, Pai, tem falado a nós através do Filho, filho esse que foi humilhado, foi zombado, filho esse que se fez maldito por mim, por nós. E se hoje nós podemos ouvir essa palavra sabendo que Ele é o sumo sacerdote, porque o que Ele tinha para fazer, para servir, Ele já fez. Agora Ele é servido de honra, de glória e de adoração. E cabe a nós dar a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E cabe a nós, Senhor, ó Deus, trabalhar e lutar para ser fiel até a morte. E cabe a nós, Senhor, ó Deus, lutar, Senhor, e permanecer firme. Não desfalecendo na fé, olhando para o autor e consumador da fé. Para alcançar o prêmio soberano, que é a salvação, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Se tiver alguém, Senhor, nos vendo pela internet, tiver alguém aqui, Senhor, que está passando, Senhor, meu Pai, um momento de fraqueza, de dureza, Senhor. Reaviva, ressuscita mortos, porque o Senhor é o Deus que ressuscita mortos, ressuscita sonhos, ressuscita projetos. Oh, Senhor, quero orar, Senhor. A Hilda pede oração para aquele irmão que partiu, Senhor. Consola a família, Espírito Santo de Deus, aonde estiver essa família, Senhor. Consola os familiares de muitos que têm perdido pessoas.
mas que nós sejamos aqueles que têm a luz e que damos glória a Deus. Que nós sejamos aqueles, ó Pai Deus querido, que vamos proclamar o nome do Senhor em todo o tempo. Em nenhum momento, Senhor, nós vamos usurpar a glória de Deus, porque ela não nos pertence. Ela pertence ao Senhor, que nós possamos dar glória em todo o tempo. E orar sem cessar, conforme diz a Bíblia em 1 Tessalonicenses 5,17, que nós devemos orar sem cessar. E não se esquecer de vigiar, porque a Bíblia diz, vigiai e orai. Pai, tira toda a tentação. A tentação ela vai vir, mas que nós possamos resistir. Tira, Senhor, de nós, da retina dos nossos olhos. Coloca essa palavra na retina dos nossos olhos, nosso coração. E nos abençoa, Pai. Porque a salvação é algo, Senhor, primordial. Não tem nada maior, nada melhor. Abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queridos, domingo é o encerramento do jejum da vitória. Nós vamos encerrar com um batismo. E eu louvo a Deus que mesmo com pandemia, com tantas restrições, nós temos alcançado vidas. Temos uma meta, né? De batizar esse ano pelo menos uma alma por mês. E a gente está conseguindo aí. E em nome de Jesus vamos passar essa meta. Em nome de Jesus. É só a gente reproduzir. Como Cristo reproduziu a glória de Deus, nós reproduzimos também a glória de Deus. Se você reproduzir a glória de Deus na tua casa, você vai alcançar aquela pessoa da tua família. Se você, amém, isso mesmo. Se você reproduzir a glória de Deus lá no trabalho, você vai alcançar alguém. Porque, irmãos, tentaram parar a igreja de várias maneiras. Nero tentou parar. A Inquisição tentou parar. Lutero, quando ele enfrentou uma época que a igreja estava matando quem se opunha ao tradicionalismo. Veio essa pandemia, tem de tudo quanto é jeito, não pode isso, não pode aquilo. Aí Deus nos dá essa bênção nessa época, porque Deus deixou esse privilégio para nós. Já pensou Moisés e Elias com internet, com Facebook e Instagram? Aí Deus falou, não, vai ficar para aquela geração. Eles não vão ter o tutano de Elias. Mas eu sou o mesmo Deus de Elias e vou estar com eles. Vou dar estratégias. É só você tomar posse da autoridade do quem tem o cajado, o cetro de autoridade, que eu sou Jesus. Ele falou, quem crê em mim farão obras maiores ainda. Não é tempo de nós olhar para o problema, mas olhar para aquele que pode resolver todo o problema em nome de Jesus. Amém?